Antes de ler a palavra hoje, para a gente entender o assunto que eu vou falar hoje, eu vou contar um pouco sobre o início de tudo, sobre o que aconteceu um dia no reino dos céus. Um dia estava Deus lá, Deus Pai, fazendo seus planos, contando para os anjos seus planos, até que então um anjo se rebelou contra Deus, e esse anjo se chama Lúcifer. Então, a partir desse momento que Lúcifer se rebela contra Deus, começa a ter uma guerra nos céus, mas não uma guerra de espadas, uma guerra de intelecto, de mente, porque os anjos são seres inteligentes. Então, eles começaram uma guerra de intelecto, até que então um anjo de baixo patamar entre os outros gritou lá no fundo: quem como Deus? Então todos os anjos se calaram. Uma parte ficou com Lúcifer e se tornou os anjos caídos, e outra parte ficou com São Miguel Arcanjo, que foi quem gritou quem como Deus. Então, a partir desse momento, São Miguel Arcanjo se tornou o príncipe da milícia celeste, ele que ordena todos os anjos. Então, a partir desse momento, Lúcifer e os anjos que acompanharam ele caíram em pecado e foram expulsos da glória de Deus. Chegando até o projeto do homem, que é Adão e Eva, Lúcifer estava ali em formato da serpente. Estava ali e induziu Eva a comer do fruto proibido, e Eva deu a Adão para comer do fruto proibido também. Então, a partir desse momento, o pecado entra no reino da terra. Entra na terra, a partir desse momento. Mas, antes disso, Lúcifer já tinha se rebelado contra Deus. Então, agora nós vamos ler a palavra para que eu possa fazer a pregação. Mateus 12, a partir do versículo 30. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não reúne comigo, dispersa. Por isso, eu vos digo que qualquer pecado ou blasfêmia pode ser perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então essa palavra ela veio para mim para trabalhar com vocês. Por quê? Quem não está comigo está contra mim. Foi isso que aconteceu quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Quando Lúcifer falou: eu não quero mais o projeto que o Senhor tem para a humanidade, eu não aceito. Então ele esteve contra Deus. Então ele estando contra Deus, ele caiu no pecado. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo se tornam Deus unitrino. Então, se ele estava contra Deus, ele estava contra Jesus Cristo e o Espírito Santo. E a palavra diz que qualquer pecado ou blasfêmia é perdoado, menos contra o Espírito Santo. Então, Lúcifer pecou nesse momento. E ainda mais, a palavra diz: quem não reúne comigo, dispersa. E quem não está com Jesus, dispersa. A mesma coisa aconteceu no reino dos céus. Estavam todos os anjos reunidos, mas quando Lúcifer se rebelou, os anjos se dispersaram. Então São Miguel teve que gritar: quem como Deus? Para os anjos poderem entender que não há ninguém como Deus. Aqueles que se acharam que poderia ser como Deus, se tornaram os anjos caídos e foram expulsos do paraíso. Então Lúcifer se tornou tudo o que o Senhor Deus não é. Ele se tornou o oposto de Deus. Ele queria ser como Deus, mas ao se rebelar se tornou o oposto. Então, se Deus é luz, Lúcifer é a treva, é a escuridão. Se Jesus é o caminho, Lúcifer, você pode saber que é a perdição. Se Deus te quer levar à vida, Lúcifer quer te levar à morte. E como isso a gente traz para o dia de hoje? É muito simples. Trazer para o dia de hoje é muito simples. As coisas do mundo são as coisas que Lúcifer está oferecendo para cada um de nós, que é bebedeira, prostituição. O mundo oferece para a gente essas coisas. Oferece o adultério, está aí na porta toda hora. Toda hora você vê aí alguém pecando contra Deus, fazendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Vê você carregando o texto e fala lá: já está adorando imagem. Porque as pessoas que não são da nossa igreja gostam de apontar e jogar pedra para a gente, para fazer com que nós mudamos a nossa mentalidade. Só que isso não vai acontecer, porque a gente sabe que isso é Lúcifer tentando trabalhar contra a nossa vida. E na verdade isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós somos filhos
Deus. Nós somos o exército de São Miguel que grita: quem como Deus? Por isso que o mundo fica furioso contra a nossa igreja católica apostólica romana. Porque nossa igreja trabalha a verdade. A nossa igreja foi fundada em Jesus Cristo. E o catecismo da igreja católica diz que em Jesus Cristo habitou a plenitude da divindade. Então, em Jesus Cristo habitava a plenitude da divindade. Deus Pai, Jesus Cristo, que é o Filho, e o Espírito Santo habitava nele, que é um Deus unitrino. Então não tem como a nossa igreja ter mancha. Nós temos mancha, mas a nossa igreja não tem, porque nossa igreja foi fundada em Jesus Cristo. Isso aí a gente tem que ter clareza para poder falar com as outras pessoas, porque nossa igreja foi fundada em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo também veio a remissão dos nossos pecados. Então, no sangue e na água que jorrou do lado aberto de Jesus, foi onde lavou todos os nossos pecados. Então a culpa que vinha de Adão e Eva por ter comido do fruto proibido foi deixada de lado. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Explicando mais, porque a palavra também ela é claríssima quando Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. Então, quando a gente está vivendo as coisas do mundo, a gente pode ter certeza que a gente não está com Jesus. Porque a palavra ela é bem clara. E desculpa, gente, porque hoje no mundo a gente tenta dar um jeitinho para tudo. Eu estou dentro da igreja, mas eu quero ir ali, curtir uma festa, ou ver algum vídeo que não pode, ou fazer alguma coisa que não convém com a palavra de Deus. Então, se você está com um pé na igreja e um pé lá no mundo, você está contra Deus. Porque lá em Apocalipse 2 vem dizer: seja quente ou frio, não seja morno. Se você for morno, Jesus vai te vomitar. Ele vai te vomitar. Por quê? Porque você ou é totalmente dele ou é totalmente do mundo. Não dá para você ser da igreja e do mundo ao mesmo tempo. Então, a palavra, quando ela fala: quem é comigo, quem está comigo, está comigo. Quem não está, está com o mundo. Não tem como. O projeto de salvação é para aqueles que assumiram ser filhos de Jesus Cristo. Se você se assume ser filho e não pratica as obras de Jesus Cristo, você não está sendo filho. Não está sendo filho porque você não está obedecendo o que Deus mandou para cada um de nós. Assim foi com Lúcifer. Lúcifer não obedeceu o que Deus tinha para ele e se rebelou contra Deus, querendo ser ainda maior do que Deus. E não tem como. E a partir desse momento, Lúcifer foi expulso da glória de Deus e jogado no reino das trevas. E Lúcifer perdeu a graça da visão beatífica. Então, Lúcifer não obrigou Eva a pecar. Nós não somos obrigados a pecar. Nós somos induzidos a pecar. A decisão de pecar é minha e é sua. Nós que decidimos se vamos pecar ou não. A decisão é sua. É sua decisão, porque Deus te deu livre-arbítrio para você poder escolher entre o bem e o mal, para você escolher se quer viver na igreja ou se quer viver as coisas do mundo. E quando a gente vive as coisas do mundo, as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque é só ilusão. Lúcifer não tem essa graça de fazer acontecer obras que são edificantes. Porque o reino que está dividido, ele não pode se estabelecer. Uma casa que está dividida não vai estabelecer. Sua casa ela tem que ser de Jesus Cristo para vocês poderem seguir um único caminho. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se sua casa está dividida, você tem que fazer com que sua casa venha para a igreja para vocês poderem buscar esse projeto que Deus tem para a humanidade. Os santos foram santos por quê? Porque essas pessoas que se decidiram de verdade viver para Jesus se aproximaram o máximo do projeto que Deus tinha para a humanidade. Eu fico muito impressionado, já li o livro de São Padre Pio, já assisti o filme umas 5 vezes. Quando São Padre Pio estava fazendo a homilia da missa, o corpo dele começava a se levantar e começava a voar durante a homilia. Por quê? Porque ele estava vivendo o céu na terra. Ele não estava querendo viver as coisas da terra, ele estava vivendo o céu na terra. Ele se decidiu por evangelho, ele vivia o evangelho. São Padre Pio sofreu as chagas de Jesus, teve as mãos perfuradas, ele tinha a graça de conversar com os anjos. E nós não temos essa intimidade mais. Nós
Então, para a gente ser totalmente de Deus, a gente tem que se aprofundar mais e mais na intimidade com Ele. Fazendo isso, nós vamos chegar mais e mais perto do projeto de Deus para a humanidade. Porque o mundo tem pregado várias coisas que são mentira. Porque João 10,10 diz o quê? Que Satanás só veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Só para isso que ele veio na terra. E ele está matando, está roubando e está destruindo. Ele está matando pessoas espiritualmente. Os irmãos não estão vindo mais para a igreja. Ele está roubando a alma das pessoas. As pessoas estão perdendo a graça de viver, estão perdendo o sentido de viver e se suicidando. Ele está destruindo a família. Ele está destruindo as nossas famílias e a gente vê claramente famílias sendo destruídas no nosso meio. Então nós temos que nos aproximar do projeto de Deus para com a nossa vida, para que nós possamos seguir firmemente o caminho que Deus tem para cada um de nós. Pois a casa do Senhor é edificante, pois ela foi fundada em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, como eu já falei, habita a plenitude da divindade. Se nós habitamos na casa de Deus, a única e verdadeira casa de Deus, você pode ter certeza que você não vai se abalar. Porque do seu lado tem São Miguel Arcanjo, que vai batalhar com você. Tem São Rafael, que é o anjo da cura, que vai te curar espiritualmente e fisicamente também. Não fica com medo de batalhar, de sair por aí falando que eu sou católico. Mas para você ser católico, você tem que praticar a sua fé. Não adianta eu falar que eu sou católico, mas eu não vou à missa, mas eu não rezo o texto, mas eu não leio a Bíblia. Não tem como eu ser católico sem realizar as coisas que Deus tem para a minha vida. Jesus deixou mandamentos, Deus deixou mandamentos. E será que nós estamos seguindo esses mandamentos para alcançar as graças que Deus tem? São coisas que são muito importantes para a nossa vida cristã, para a gente edificar a casa de Deus. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nossa alma é a esposa de Jesus Cristo. E como é que a esposa de Jesus Cristo está? Será que você está alimentando sua alma do Espírito de Deus ou do Espírito mundano? Porque se for do Espírito mundano, Deus não vai querer se aproximar da sua alma. Porque sua alma não vai ser pura para receber Jesus Cristo. Então você tem que se edificar e buscar mais o Espírito Santo para mover em você e tirar da sua alma a mancha do pecado. Por isso temos que estar em confissão, temos que estar limpando a nossa alma, limpando o nosso ser, para que Jesus habite de verdade em cada um de nós. E assim a gente vai poder viver como verdadeiros cristãos. Porque no mundo de hoje, a gente está vendo a perdição aí fora. É muito nítido a perdição aí fora. A gente vê os jovens indo para a festa, fica com 50 pessoas, com 20 pessoas e se vangloria porque ficou com o mundo inteiro. Eu não, irmão, eu não estou aqui porque eu quero alma. Eu estou aqui porque eu quero alma. Esse é o chamado de Deus na minha vida. Eu não estou aqui para ser aplaudido. Eu estou aqui porque eu decidi dar minha vida por Jesus. Assim tem que ser cada um de nós. Porque os santos foram assim. O corpo de São Padre Pio até hoje está lá incorrupto. Não se defecou, o corpo dele está lá da mesma forma que ele morreu, que ele faleceu, está lá até hoje. Por quê? Porque ele alcançou a plenitude da divindade. Ele alcançou essa intimidade com Jesus Cristo. Ele alcançou na sua vida. E por que hoje nós não temos mais exemplos de santos? Porque as pessoas esfriaram espiritualmente, não tem mais vontade de lutar contra o mundo, não tem mais vontade de ser santo, não tem mais. Hoje está difícil. Hoje está difícil, as pessoas preferem as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas do mundo vêm mais fácil, mas também vai mais fácil. As coisas de Deus, elas vêm e não vão. Se Deus tem um projeto para você, é para você. E esse projeto não vai sair fora da sua vida, porque foi Deus quem colocou. Nós temos que ser decididos, e temos que estar decididos, porque Jesus Cristo tem um plano de edificação para você na sua casa, na sua família, fora da igreja. Porque assim nós vamos trazer essas pessoas que estão mortas espiritualmente de volta à vida. Porque como Ezequiel 37, no vale de ossos ressequidos, Jesus manda o profeta até o vale de ossos e fala: não, Jesus, esses ossos aqui não tem como voltar a viver. Está só os ossos, não tem vida nenhuma aqui. Aí Deus manda Ezequiel profetizar, e Ezequiel profetiza, os ossos se juntam, começa a juntar carne e pele, só que faltava uma coisa, o Espírito Santo. Assim está as pessoas fora da igreja hoje, estão
Quando Deus formou o homem, o que faltou para o homem vir à vida? O Espírito Santo. Então Deus soprou na narina do homem e o homem veio a viver, mas só pelo Espírito Santo. E o que pode salvar o mundo hoje é o Espírito Santo, porque as pessoas estão vivendo e enchendo a alma deles, o espírito deles de espírito mundano, de coisas mundanas, de coisas profanas que vão passar. Se elas buscarem a Deus, as coisas de Deus, o santificante que não vai passar, que vive para sempre, elas vão alcançar a graça que Deus tem para a vida delas, porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. Jesus morreu numa cruz para a remissão dos seus pecados. Jesus chegou ao ápice do amor, mas ele teve que passar pela dor. Aí a pessoa fala: não, eu não vou para a igreja, porque as coisas começam a ficar mais difíceis, as batalhas começam a ficar mais intensas. Claro que começa a ficar mais intensa, porque você não está lutando contra homens de carne, mas você está lutando contra o espírito do mal, que está batalhando para tentar desanimar você. Só que Deus te chama a ser exemplo para a sua casa, a ser exemplo para a sua família, porque quem está com Ele está contra o mundo, e essa guerra está constante hoje. Quem é cristão está batalhando contra o mundo. Hoje nós temos muitas pessoas martirizadas. Por quê? Porque o mundo hoje está privando os cristãos de professar a sua fé. Estão matando as pessoas por elas professarem que são crentes, que creem em Deus, que creem em Jesus. As pessoas hoje estão sendo martirizadas. Está chegando o tempo do martírio. Será que quando chegar a nossa vez e a gente for perguntar dele, você professa qual fé? Será que a gente vai ter coragem de falar: ei, eu creio na Igreja Católica Apostólica Romana e em Jesus Cristo? Será que você vai ter coragem de falar? Porque eu acho que as pessoas que vivem esse meio termo de viver o mundo e viver a igreja não vão ter coragem de falar, porque não se decidiram. Para você viver uma vida nova, você tem que deixar o que você viveu para trás e começar a viver uma vida daqui para frente. Porque Jesus, Ele não importa com o seu pecado, Ele importa com você. Ele não aceita o seu pecado, mas Ele te aceita. Ele não aceita o pecado, mas aceita o pecador. Por quê? Porque as coisas são assim. Com Jesus funciona assim. A palavra diz que há mais festa no céu quando um filho que está perdido volta para casa do que aquele que já está aqui. Jesus gosta de nós que estamos aqui, gosta muito. Ele está muito feliz com nós aqui, mas Ele gostaria mais se nós trazêssemos os irmãos que estão perdidos do mundo para fora, para dentro da igreja. Aí ia ter festa no céu. Quando o Evangelho do Senhor chegar ao mundo todo, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E será que Ele vai encontrar a igreja que eu tanto espero? Para Ele encontrar a igreja que eu tanto espero, você tem que ser a igreja que você sonha em ter. Não tem como. Eu vivo a igreja que eu quero ver. Então você tem que viver a igreja que você quer ver. Por quê? Porque tem pessoas que ainda não têm acesso a uma Bíblia. E como é que elas vão ter acesso à palavra? Você vai levar a palavra até ela. Seja a Bíblia daqueles que não têm. Seja a luz daqueles que estão na escuridão. Mostre o caminho que é Jesus Cristo. Então nós temos que ser decididos a viver as coisas de Deus e deixar de lado as coisas do mundo. Porque as coisas que o mundo tem para cada um de nós é só ilusão. É só farsa. As coisas de Deus são edificantes. As coisas de Deus são feitas para você. As coisas de Deus são direcionadas a você. Deus já tem um plano. Jesus fala que antes mesmo que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Jesus já conhecia você, já tinha um plano para a sua vida. Para hoje você estar aqui no texto dos homens escutando essa pregação que eu estou fazendo. Ele já tem um plano para você amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 anos. Ele já sabe, mas se você se afastar da graça dele, os planos não vão se realizar. Aí não vai ter como você falar: mas Deus não preocupa comigo, Jesus Cristo não preocupa comigo. Ele se preocupa com você, só que você se priva do que Deus tem para você. Aí não tem como você viver as graças de Deus. Se você quer viver as coisas do mundo, mas quer as graças de qualquer forma, não vai ter como. Eu estou precisando de um milagre. Estou precisando de um paralítico anda. Como é que o paralítico vai andar se você vive as coisas do mundo e não as coisas de Deus? Sabe por que na época dos discípulos eles conseguiam realizar curas e milagres?
isso que nós não estamos vendo santo hoje mais. Porque ser santo não é só, eu sou santo. É buscar a santidade. E nem todo mundo está disposto a buscar a santidade. Busque a santidade. Busque o que Deus tem para cada um de vocês. E assim vocês vão conseguir salvar mais e mais pessoas que estão perdidas no mundo aí fora. Esse é o projeto que Deus tem para cada um de vocês. Porque se não fosse, Jesus Cristo não tinha vindo à terra. O Verbo não teria se tornado carne e habitado no meio de nós, nascido, crescido, estudado. Com 12 anos Jesus entrou no templo, como manda a lei. Entrou no templo, falou na sinagoga, falou com os doutores da época, cresceu, fez o seu ministério, fez curas, realizou milagres, morreu numa cruz para a remissão dos meus e dos seus pecados, para que nós podemos ser reconectados a Deus. Só assim nós fomos reconectados a Deus, pela morte de Jesus Cristo naquela cruz. Então que você seja a igreja que você quer ver, que você possa levar a outros corações tudo o que Deus tem colocado na sua vida. E assim você vai conseguir a igreja que você tanto sonha. Amém? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito